Nenhum adulto está livre desse sentimento. É muito difícil que você nunca tenha sentido ou passado por alguma situação em que ele estava lá. Estamos falando talvez de uma das maiores adversidades do século, o estresse. Mas afinal, o que está por trás dele? E como é que a gente faz para driblar situações que tirem a gente do eixo? É o que a gente vai descobrir agora. Eu sou a Lívia Torres e esse é o Jornada Conectada, o videocast do grupo Bradesco Seguros. Nós vamos mergulhar nesse tema tão importante e saber lidar com as emoções. Para falar um pouco mais sobre isso, aqui comigo, Gabriela Braga, nossa convidada. Ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental e psicóloga da rede de clínicas Meu Doutor Nova Med. Gabriela, obrigada pela sua presença aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão atual. Obrigada. Eu que agradeço, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um tema tão relevante, que é um obstáculo direto frente às nossas questões emocionais, à nossa saúde mental e principalmente à nossa qualidade de vida. Então, acredito que vai ser um excelente bate-papo aí para trazer um pouco de conscientização sobre esse assunto tão relevante. Muito relevante. A gente fala muito em saúde mental, é um tema atual, muita gente fala sobre isso, né, Gabriela? Mas é um tema relativamente recente. Como é que as pessoas podem fazer para entender o que está se passando, saber ali o momento delas e atacar o problema, né? Não deixar que isso tome o corpo, a vida delas ao longo do tempo. O autoconhecimento é o caminho, né, Lívia? Todas as nossas emoções, elas são importantes e por muito tempo elas foram negligenciadas, estigmatizadas. Então, através do autoconhecimento, a gente pode entender o que são as nossas emoções, para que elas servem e desmistificar um pouquinho, né? Aprendendo ali algumas estratégias de regulação das próprias emoções e trazendo um pouco mais de leveza para as experiências que nem sempre são tão fáceis de serem vivenciadas, né? Tem algum sinal ali, uma luzinha que acende, você fala, ops, está na hora de procurar uma ajuda? Sim. Tem algum caminho, alguma dica para a pessoa ficar esperta e isso não tomar ela durante Sim, muito claro. tempo? Primeira coisa é a gente perceber a intensidade e a frequência das nossas emoções. Existem algumas emoções que são muito temidas, emoções difíceis de serem vivenciadas, como a raiva, como a frustração, ou que são comuns, né? Como a gente não vai sentir raiva diante de uma situação em que alguém fez algo pra gente, ou uma frustração quando algum plano, né, não dá certo. Então, é muito comum que essas emoções elas sejam difíceis de serem sentidas, experienciadas e, portanto, negligenciadas. Então, toda emoção, ela é momentânea e temporária. E quando a gente aprende isso, a gente passa a temer menos a experiência da emoção. E aí a gente precisa aprender a regular isso. Através de algumas estratégias que eu posso aqui dividir com vocês, claro, mas fundamentalmente entendendo que quando a frequência e a intensidade está muito exacerbada ou está disfuncional, trazendo um sofrimento significativo, essa é a hora de começar a buscar ajuda, um atendimento psicológico, uma ajuda profissional, para aprender as estratégias socioemocionais que vão ajudar a gente a regular as nossas emoções. Muitas vezes a gente ignora alguns probleminhas, né? Você tá com uma dorzinha no pé, deixa pra lá. Você tá com uma dorzinha de cabeça, toma um remedinho e vai passando. Com a saúde mental também acontece isso. Você tá num dia, às vezes, de fúria, deixa um pouquinho pra lá e fala, eu vou dormir, amanhã é um novo dia. Só que a gente sabe que o estresse, ele tem fases. Como é que a gente pode identificar essas fases pra falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui comigo, vamos trabalhar e atacar esse problema? O estresse, ele é uma reação natural, né, de defesa do nosso organismo. E ele pode ser entendido muito como um produto do meio, né? Então a gente passa por diversas influências no nosso ambiente o tempo todo. E esse estresse ele vai acontecendo a partir do momento em que há esse desequilíbrio entre as minhas condições internas diante dos desafios externos que eu tenho que, né, vivenciar, experienciar. Então, quando esse desequilíbrio ele começa a ficar frequente, né, intenso, observa que a frequência e a intensidade sempre vai ser um termômetro para a gente avaliar se funciona ou se não funciona, se está funcional ou não uma determinada emoção, tá? Então, a partir do momento que você percebe que está passando do ponto, né, a partir do momento que você percebe que está exacerbado demais, é a hora de você cuidar e
dar um tempo, dar uma respirada, não agir pelo impulso da emoção e tomar um distanciamento saudável frente aos fatores adversos que existem aí no nosso dia a dia. A gente já acorda, né, tendo influências que têm um potencial de serem estressoras, né? Um atraso, um imprevisto, um trânsito. Então, a gente vai estar exposto a todo momento a essas situações desafiadoras. A gente sabe que as situações elas acontecem, são inerentes à nossa vontade, como você citou. Às vezes um engarrafamento, você se programa para chegar em tal horário, acontece um acidente no meio do percurso e você vai parar por ali e vai ter que esperar, não há o que ser feito. De que forma dá para amenizar essas situações e você não mergulhar ali, ficar Uhum. imerso naquele movimento de estresse? Porque de repente a pessoa já vem numa cadência de problemas e ela se depara com uma situação estressante. Existe uma forma melhor para ela lidar com isso? Existe alguma dica especial? Vamos partir do princípio, né? Somos seres sociáveis com necessidades básicas. Então, existe um fator de tolerância, né? Todos nós temos níveis de tolerâncias ao mal-estar. Porém, essa tolerância ela vai ser desenvolvida a partir das suas necessidades que estão sendo satisfeitas ou não estão sendo satisfeitas. Então, quando você tem muitas necessidades básicas que estão sendo negligenciadas, a tua tolerância ela vai reduzir consideravelmente, né? Então, qualquer buzininha ali no trânsito já vai ser um fator bastante controverso ali para essa circunstância. Então, primeira coisa, saber reconhecer os sinais do estresse no seu corpo. E esses sinais vêm através de comportamento, através das reações fisiológicas, através de pensamentos, né? Então, quando eu começo a saber reconhecer, né, esses sinais no meu corpo, eu posso usar algumas estratégias que na terapia a gente trabalha muito com a questão da mudança de foco atencional, a questão da respiração diafragmática, né? Então, é um modelo de respiração onde você respira pelo diafragma, né? E isso evita que você hiperventile, por exemplo, o que faz com que você possa ser levado a uma condição de ataque de pânico, uma crise de ansiedade, até diante de né, de uma emoção muito intensa, como o estresse, como a raiva, por exemplo, né? Então, a gente parte do princípio que a partir do momento que você reconhece essas reações no seu corpo, é a hora de você mudar o foco atencional. E você pode fazer isso através da respiração diafragmática, de uma música que você pode colocar, mudar o foco atencional e direcionar a sua atenção para coisas que possam ser prazerosas e que vão ajudar você a enfrentar melhor aquela condição, aquele momento desafiador. Tô anotando tudo aqui mentalmente, mas eu que precisaria estar escrevendo. Tenho certeza que quem está assistindo a gente vai pegar essas dicas e vai colocar no dia a dia, porque é muito difícil que ninguém nunca tenha passado por uma situação adversa Sim. e que o sangue tenha ficado mais quente, é praticamente impossível. E, Gabriela, a minha pergunta agora é sobre a comunicação. A pessoa que está estressada, ela se comunica de um jeito mais agressivo em determinados momentos, ela altera o tom de voz, a expressão facial dela fica diferente. De que forma isso pode ser identificado e também amenizado, né? Para que ela não seja ali um problema, cause um transtorno para o meio em que ela vive e, claro, para ela mesma. Bom, a gente vai entender que é uma cadência, né, é uma sucessão de eventos que levam a um estopim. Então, a gente vai precisar mergulhar um pouquinho nessa ideia do autoconhecimento, justamente entendendo esses fatores. Então, a gente vai partir do princípio de que, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende os nossos problemas como fatores que nos influenciam o tempo todo. Então, a gente tem pensamentos, emoções e comportamentos. E a gente entende na terapia que a maneira como eu penso, como eu estou interpretando as situações no meu ambiente, influenciam a forma como eu me sinto e, consequentemente, a forma como eu me comporto. Então, se eu tenho um pensamento tendencioso, é natural que eu tenha uma emoção coerente, porém nem sempre pertinente à circunstância, né? Ela acaba sendo um pouco desproporcional, e isso vai gerar uma afetação no meu comportamento. Então, toda emoção gera um comportamento, afeta, né, o nosso comportamento. A questão é que você não precisa agir com raiva, você não precisa agir com medo, né, ou agir de forma nociva, hostil, expansiva. E aí requer uma habilidade, sim, de regulação emocional, para aí sim a gente conseguir melhorar a comunicação, a maneira como eu vou externalizar isso, né? Então, comunicação é uma habilidade e ela pode ser desenvolvida
aprendida. Então, a gente aprende desde a infância ali, quando a gente está começando, né, a se expressar no mundo. Na vida adulta não é diferente, né? Não existe tempo ou idade certa para aprender algo, principalmente quando é algo que está sendo disfuncional e a gente precisa desaprender um comportamento ruim, né, disfuncional, e aprender um comportamento novo, para se comunicar melhor, né? Para não usar isso contra você mesma, né? Então, quando eu tô com raiva, eu posso levar isso para uma pessoa, eu posso acabar descontando numa pessoa. Então, é reconhecer os sinais que meu corpo me dá e tomar um distanciamento saudável, para que eu consiga me regular primeiro e me comunicar melhor, de forma assertiva, de forma respeitosa, de forma que a minha mensagem possa ser passada de forma adequada para aquela outra pessoa. E nada é impossível, né? Existem formas de a gente se adequar e conseguir reduzir a marcha ali e falar: opa, peraí, não é impossível você estar numa situação de estresse e dali ser ladeira abaixo. Há formas de você recuar e de a sua comunicação ficar mais amena, digamos. Sim, com certeza, não tem dúvidas, né? O mais importante é isso, a ponte que liga uma pessoa a outra é o diálogo. A gente tem uma tendência a tirar conclusões precipitadas diante de influências que a gente recebe, né? Então, tô aqui conversando com você e à medida que eu tô falando, né, pode ser que você esteja aqui expressando uma alguma intenção ali através de uma expressão física, né, enfim, e eu posso estar pensando: "Puxa, será que a Lívia tá entendendo o que eu tô falando? Será que ela está achando que eu, tô confusa aqui no na minha colocação?". E esse meu pensamento pode me deixar insegura diante do que eu tô trazendo aqui para você. Mas, na verdade, a sua afeição pode ser só porque você talvez teve uma noite ruim, não dormiu bem, ou então porque você teve um contratempo em casa. Não necessariamente é sobre a minha pessoa, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Nem tudo é sobre a gente. As pessoas se influenciam o tempo todo e nem sempre de forma positiva. Então, dar esse passinho para trás, usar o diálogo para esclarecer as coisas e não, nunca, nunca, nunca tomar uma decisão de forma precipitada, porque isso geralmente acaba exacerbando os conflitos interpessoais. Gabriela, nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim. Foram dicas super enriquecedoras. Certamente, quem está assistindo a gente está tomando nota de tudo. Eu vou precisar depois parar e anotar cada dica dessas. Mas antes de a gente terminar o nosso programa, eu queria que você desse dicas principais para que as pessoas possam melhorar a saúde mental delas. Que daqui para frente, quem está assistindo a gente possa respirar e pensar: putz, essa dica é fundamental. Como é que elas podem melhorar, né? Serem pessoas melhores. E, claro, falamos aqui muito de estresse, saúde mental. De que forma isso pode ser atenuado, amenizado por uma vida mais feliz e leve, claro. Vamos partir do princípio de que o básico funciona, tá? Então, a gente tem 3 pilares fundamentais: sono, alimentação e atividade física. A vida acontece no movimento, né? Então, as nossas necessidades, elas precisam estar atendidas para que eu consiga ter uma tolerância maior frente a esses desafios. Então, ter uma rotina, né, qualitativa, onde eu tenho ali horários, pelo menos é daqueles que a gente, né, atividades mais rotineiras, então um horário para dormir, um horário ali para acordar, não negligenciar as nossas refeições. Muitas das vezes a gente faz isso ao longo da semana. A gente vive, né, num tempo onde as coisas acontecem de forma muito rápida, muito Vive na correria, né? acelerada. A gente não tem tempo para processar. Peraí, o que que isso aqui como que isso aqui tá me influenciando? O que que isso aqui tá gerando em mim? O que que tá me afetando? A gente não tem tempo, né? Então a gente tá sempre vivendo uma coisa em cima da outra e isso vai gerando uma exaustão mental, né? E trazendo prejuízos. Então, o primeiro passo, existem até algumas estratégias, algumas dicas de mindfulness que a gente pode aplicar a atenção plena, né? E sair um pouco tirar o pé do acelerador, né? Viver um pouco ali um dia de cada vez, atento não só as questões ambientais externas, mas principalmente as internas, porque o seu corpo ele dá sinais, né? O nosso corpo, nosso organismo, ele é muito inteligente. O corpo fala, né? Ele fala, ele é muito inteligente. O problema é que ele é negligenciado. E aí, em algum momento, a gente vai chegar num limite e
pode ser que não seja tão bacana e a consequência de você sempre estar ultrapassando os seus limites. Então, ter uma rotina qualitativa, ter ali uma prática de atividades físicas, se relacionar com pessoas queridas, afinal, somos seres sociáveis, a Sim. gente precisa dessa rede de apoio, né? A vida social não pode ser deixada de lado, né? Perfeitamente. E, naturalmente, trabalhar o autoconhecimento. O automonitoramento, conforme você foi falando aí, que né, teria que anotar muitas coisas, é uma estratégia muito importante também que a gente gosta de usar na terapia, que é, eu preciso ter conhecimento do que está acontecendo. Se eu vivo muito no automático, em algum momento isso vai me trazer uma sobrecarga e uma exaustão mental. Então, essas são algumas dicas que podem ajudar, mas, sobretudo, se tiver muito difícil, não deixem de buscar terapia, que é ali um mergulho para dentro de si mesmo, onde com certeza essas questões desafiadoras passam a ser menos sofridas quando você tem a ferramenta adequada para usar para enfrentar todos esses desafios. Maravilha. Gabriela, muito obrigada pela sua Eu que participação agradeço. nesse nosso episódio do Jornada Conectada. Certamente colocarei em prática muitas dessas dicas e tenho certeza que quem está assistindo a gente também colocará em prática várias dessas dicas por uma vida melhor. E o nosso Jornada Conectada sobre saúde mental, sobre estresse, fica por aqui. Eu espero vocês na próxima edição. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.